que os japoneses leem da direita para a esquerda? Naruhodo. Podcast. Bem-vindo ao Naruhodo, podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou Altair de Souza. E hoje é dia de quê? Fúteis e úteis. Altair, de novo, hoje é dia de curiosidade no Naruhodo. Aí, vamos lá. E a curiosidade de hoje veio de um ouvinte. Mais um ouvinte, obrigado. Valson França, de 33 anos, gerente de projetos de João Pessoa, Paraíba. E a pergunta dele é: por que é que os mangás e os livros japoneses são lidos da direita para a esquerda? Essa é uma pergunta muito particular da cultura do Ken, né? É verdade, Altair. Essa é com você. Eu até dei uma lida para tentar entender se tinha alguma origem, né, mais peculiar, assim, né? Mas na verdade é a origem histórica mesmo, né? Porque o sistema de leitura e de escrita japonês ele foi introduzido por volta do século IV, quando a língua escrita chinesa foi introduzida no Japão. Então, na verdade, o sistema japonês ele nada mais foi do que uma adaptação ao sistema de escrita chinês, que já era da direita para a esquerda e no sentido vertical. Eles escreviam de cima para baixo. Isso, então se escreve e se lê de cima para baixo, da direita para a esquerda. Tá? É por isso, então, que as publicações acabam também sendo editadas e publicadas da direita para a esquerda. Então, o que seria a última capa numa revista brasileira, ocidental, né? Na verdade é a capa da revista japonesa, né? Do mangá, de um livro. E o que é a capa da revista ocidental é a última capa, a sobrecapa do livro japonês, né? Eu sei que é meio confuso para quem é estrangeiro, que os japoneses leem, parece que estão lendo do fim para o começo, né? Mas na verdade tudo é editado da direita para a esquerda, porque a escrita também acontece assim. É o que a gente chama de tategaki. Tate é de pé, gaki, escrever. Então, a escrita de pé, a escrita vertical. Aliás, eu fiquei com uma curiosidade científica agora. Fala. Se algum ouvinte quiser fazer essa pesquisa, eu vou ficar agradecido se me contarem a resposta. Aqui no Brasil são publicados muitos mangás agora, né? A indústria cresceu bastante nas últimas décadas e você consegue em qualquer banca de jornal achar um mangá traduzido. E muitos desses mangás também, mesmo traduzidos para o português, eles são feitos ao contrário. Né? Então você lê ao contrário, entre aspas, né? Considerando o padrão brasileiro. E aí eu fiquei curioso, por exemplo. Então os adolescentes ou as pessoas que têm hábito de ler mangá, traduzido em português, eles têm que desenvolver esse hábito de ler ao contrário. É verdade? Será que isso torna eles leitores mais proficientes? Eles conseguem ler mais rápido? Chutaria que sim, talvez. Então não tem nenhum estudo feito sobre isso. Eu fiquei com curiosidade de pesquisar. É uma boa hipótese. Se tiver alguém querendo fazer mestrado, doutorado, me procure, a gente pode rolar algum estudo com isso. É verdade. Agora, da mesma forma que acontece isso num país ocidental, né, eles passarem a ler no sentido japonês, ocorre o inverso também, né? Os japoneses também passaram a receber muita influência da cultura ocidental, Claro. né? E de ler publicações ocidentais que têm o mesmo sentido que o nosso, né? Então, da esquerda para a direita, e na horizontal e não na vertical. Então, os japoneses também passaram a usar esse sistema de escrita. Né? Então, mais recentemente, é muito comum você ver coisas escritas no sentido horizontal. E escritos sempre, quando é no sentido horizontal, escritos sempre da esquerda para a direita, como é nas publicações ocidentais. Né? Isso é o que a gente chama de yokogaki. Mesmo gaki da escrita, só que o yoko significa de lado. De lado. Né? Então, yokogaki é essa escrita na horizontal, né? Tem por um exemplo, golpe de judô assim, yokogaki. Ah, é? Olha só. Você cai assim na horizontal. É bem dolorido, aliás. Então, como é um jeito mais moderno lá no Japão, ele é muito usado em publicidade, ele é usado em software, ele é usado em mensagens trocadas pelo celular, é usado esse sistema ocidental. E já ficou tão popular, né, que até jornais passaram a adotar isso. Né? Então tem um grande jornal chamado Yomiuri Shimbun que adotou esse estilo horizontal como um estilo padrão para eles, enquanto que o Asahi Shimbun, que é um jornal também bastante tradicional, continua usando o tategaki, ou seja, o vertical lido da direita para a esquerda. Né? Mas hoje, na verdade, o que você vê bastante é a combinação das duas coisas. A gente vai colocar, inclusive, no post, né, exemplos de imagens onde você vai ver isso misturado. Parte do texto está na vertical para ser lido da direita para a esquerda e parte do texto, na mesma imagem, parte do texto está na horizontal para ser lido da esquerda para a direita. Interessante, né? Saber como a pessoa consegue codificar a fluência da história, né? Quando você tem essas alterações, né? No mangá você vê isso o tempo todo.
né? Você vê às vezes as onomatopeias, os sons do cenário na horizontal e as falas dos personagens na vertical. Muito legal. E você acha que vai ter a predominância de alguma das técnicas de escrita ou elas vão continuar coexistindo? Eu acho que a coexistência é a coisa mais recente que houve, né? Acho que essa é uma grande tendência, já que eles sofrem cada vez mais essa influência da cultura ocidental. Muito legal. Obrigado então pela pergunta, Valson França. Espero que a gente tenha conseguido responder. E Naruhodo, ilustríssimo ouvinte. E lembre-se, aqui no Naruhodo quem faz a pauta é você. Você discorda do que ouviu, tem alguma pergunta, quer compartilhar alguma curiosidade, quer lançar algum desafio? Escreva pra gente, podcast@naruhodo.com.br. Altair repetindo? podcast@naruhodo.com.br. Então até o próximo Naruhodo. Tchau. Domo arigatou. なるほど。 Esse podcast é apresentado por b9.com.br.